Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Estou trazendo finalmente mais um vídeo exclusivamente de dicas e informação sobre alguns países. Alguns vídeos atrás eu perguntei para vocês o que vocês preferiam, né, que eu trouxesse aqui como dicas, e de longe o que ganhou foi sobre as línguas, né, principalmente línguas ali, né, da Ásia e o alfabeto cirílico e tal, que realmente é algo que às vezes complica bastante. Então eu reuni algumas informações aqui, alguns exemplos. Hoje a gente vai ficar no Google Maps só, não no GeoGuessr, aprendendo um pouco das singularidades de cada língua. Eu não sou fluente em nenhuma dessas línguas, mas eu vou mostrar para vocês como é fácil, muitas vezes, reconhecer alguns países pelas línguas, beleza? Então eu vou separar esse vídeo em 4 partes. A gente vai falar primeiro da Ásia Oriental, que vai ser ali, né? Ásia Oriental, China, Coreia e Japão, aquele clássico ali que tem gente que se confunde. Depois o Sudeste Asiático, incluindo ali Índia, Sri Lanka, vou até mostrar o Butão também, que às vezes aparece. Depois a gente vai para a Europa, e aí o foco é o alfabeto cirílico, mostrar quais países que utilizam e as exclusividades de cada um, porque realmente ajuda bastante. E depois, para finalizar, vou falar sobre alguns países específicos ali da Europa que às vezes também se confundem, alguns caracteres que é bom a gente saber de onde são, e algumas dicas a mais. Então vai ser isso, eu vou usar aqui o próprio Google Maps e algumas localizações que eu já separei. Espero que fique bem visual, que dê para reconhecer tudo bonitinho. Qualquer coisa vocês tiram dúvida nos comentários. E também, se eu falar alguma besteira aqui, me corrijam também nos comentários a respeito aí de alguma língua, alguma informação que você tem que pode ser útil não só para mim, como para a galera que está assistindo também, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, então para começar, vamos falar que é Taiwan, Coreia do Sul e Japão, né? E, enfim, aqui seria o chinês, o coreano e o japonês. E uma coisa que talvez seja interessante vocês fazerem, né, não só para esses países, mas para todos que vocês têm aí alguma dúvida a respeito da língua, no próprio Google Maps você consegue ver, né, a tradução, né? Então aqui a gente está em português, mas está em chinês também. E logo de cara eu queria que vocês percebessem que aqui, por exemplo, a Coreia, desses aqui, para mim, a Coreia, o coreano, né, é o mais fácil de identificar, porque é sempre muito traço e círculo. Como por exemplo aqui Seul, né? Tem aqui um traço em pé, ali na outro caractere tem um círculo, tudo aqui é traço e círculo. Aqui na China as coisas são mais sempre voltadas para o quadrado, né? Sempre voltados para os caracteres mais cheios. Eu não sei se são palavras, se são caracteres, qual o nome exato que se dá isso aí, mas é tudo mais quadradão, mais cheio. E no Japão a gente vai ver alguns caracteres que são um pouco mais vazios, mais vazados. Aqui é um pouco mais difícil de identificar isso, mas eu vou mostrar nos exemplos que fica bem mais fácil, beleza? Vamos ao primeiro então. Aqui o primeiro a gente vai estar, né, em Taiwan. Então, bom, é lógico que esses países, né, muitas vezes você não vai reconhecer apenas pela língua, né? Você tem aí outras dicas, mas aqui a gente vai focar exclusivamente na língua, como se fosse o diferencial de cada país, beleza? Então, bom, aqui eu separei, como eu disse, né, tudo bem quadradão, bem preenchido. A gente vê, por exemplo, esse primeiro caractere aqui, né, ele é todo cheio de coisinha, esse aqui todo cheio de coisinha, todos aqui são muito bem preenchidos, esses aqui de baixo também, né, aqui a gente vai ter os exemplos maiores, todos, né, meio que voltando para um quadrado, né. Então essa para mim é a dica que eu pego para reconhecer o chinês, né, que vai ter lá em Hong Kong também, e vai ter em Taiwan principalmente, é o que mais aparece, né, em relação ao chinês, já que a China não tem, né, a cobertura do Google, né? Do Google. Só em, acho que é museus específicos, coisas muito, muito específicas. Beleza, então primeiro de tudo é isso. Vou de cara agora mostrar o Japão, né? Porque eu acho que é o que dá para confundir é o japonês com o chinês, porque o coreano é realmente muito, muito diferente, muito fácil. Então, bom, o japonês aqui, eu peguei essa localização aqui. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter caracteres que são que nem aqueles lá, né? Mais quadradões e cheios, por exemplo, esse aqui. Mas vão ter outros que são muito, tipo, são só, às vezes, mais uns traços, coisas bem mais simples, né? Por exemplo, esse aqui, que às vezes aparece até uma carinha feliz, ao contrário aqui, coisas mais vazadas. Então, no Japão, isso vai ser bem mais comum. Por exemplo, aqui, ó, aqui no ônibus aqui, a gente vê claramente é japonês, não tem esse tipo de escrita aqui, é completamente diferente do chinês e é muito comum no Japão. Então, no Japão, às vezes, você vai encontrar, né, coisas mais preenchidas, mas muitas vezes vão ser acompanhadas de coisas menos preenchidas também, né? Então acho que esse é o grande diferencial e acaba ficando mais fácil você conseguir diferenciar essas duas línguas, né? Duas línguas diferentes. Passando para a Coreia agora, então Coreia do Sul aqui. Coreia do Sul é ótimo porque
É um país bem fácil de reconhecer, né? E geralmente vai ter alguma língua, vai ter alguma placa, alguma coisa. E aí tá aí, ó. Círculo aqui, círculo, 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 círculo. É muito círculo e muito traço. Então, basicamente é isso, ó, vários traços aí ao longo das escritas. Aqui embaixo também, círculo, círculo, traço em cima, traço aqui. Bom, tá tudo aí aqui, ó. Traço, traço, círculo, traço, traço. Basicamente é isso. A coreano é o mais fácil, principalmente por causa dos círculos, que acho que salta muito, é muito diferente. Geralmente as coisas são mais geométricas, mais retas, né? Tanto no chinês e no japonês também. E aqui é círculo, né? Então fica bem diferente. E aqui, por exemplo, na placa, na própria placa, né, da oficial do trânsito da Coreia, também é muito simples, né? Muito simples de reconhecer. Os círculos aí e os traços estão a todo momento, a todos os lugares. Eu estou pegando localizações bem urbanas, porque é onde a gente consegue ver bastante escrita, mas isso vai se repetir, né, logicamente, em todo o país. Beleza, então, primeiro, esses 3 países, que é meio que um bloco, né, também regional, e que gera algumas dúvidas. Eu acho que são os mais fáceis, né? Então comecei pelos mais fáceis aqui no vídeo e a gente vai dificultando, porque para mim, eu pelo menos até hoje, tenho muita dificuldade lá na Europa de reconhecer algumas línguas, mas eu vou tentar, enfim, trazer tudo que eu sei para vocês aqui, beleza? Então, a primeira etapa do vídeo foi essa. Vamos agora para o Sudeste Asiático, falar dos países. Lá tem um pouco mais de países e tem também línguas bem diferentes, né, com outro alfabeto completamente diferente. Então vamos lá, para o Sudeste Asiático. Bom, vamos lá então, galera. Sudeste Asiático tem muitos países, né? Na verdade, não é que tem muitos países que têm cobertura do Google, que são muito presentes no GeoGuessr. Então, esse com certeza é o foco, né? É para o GeoGuessr. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, um dos países mais diferentes aqui é Filipinas, né? Que sai um pouco do padrão, porque, primeiramente, é um país extremamente católico, o que nenhum dos outros aqui é. Então, se você vê uma igreja, se você vê algo com nome de santo, ou algo com alguma referência, né, cristã, você provavelmente vai estar Filipinas. Eu não sei se é católico, se é cristão, tem esse parênteses aí, mas enfim. Então, Filipinas tem essa peculiaridade aqui no Sudeste Asiático que é bem única. Então, eu separei essa localização aqui, e aqui basicamente vai mostrar algumas coisas, né? Aqui eu quis mostrar que a gente está logo de cara numa igreja, né, de São Pedro, paróquia São Pedro. Então, se você igreja extremamente comum nas Filipinas, com o nome de santo, né? E outra coisa, Filipinas, você muitas vezes vai ver realmente a língua sendo o inglês, né? Muitas coisas em inglês. Então, se você reconhece o inglês aí, vai ter muita chance de você estar em Filipinas. E outra coisa também é que tem muita propaganda política, né? Filipinas, o Sudeste Asiático no geral, mas Filipinas tem muito. E aqui a gente pode ver que a maioria das pessoas tem o nome latino, né? O nome latino. Então aqui tem Ariel Valderrama, aqui César Teta Mendoza, aqui, enfim, você vai ver muitos nomes, Guzman, não sei, espanhóis, né? Mas com referência latina. Então isso é extremamente comum em Filipinas, é praticamente o único de Filipinas no Sudeste Asiático. Então agora vamos lá, vamos para uma parte que é a mais complicada do Sudeste Asiático. Camboja, Tailândia e Laos. Laos tem pouquíssima cobertura, mas tem também. E muita gente tem dificuldade de reconhecer e diferenciar, né, a língua de Camboja com a língua da Tailândia. E outra coisa, daqui dá para, né, ver que tem uma certa diferença. Eu vou botar para vocês imagens aí dos alfabetos, para vocês verem já uma certa diferença. Com essa imagem é mais difícil, em prática é muito mais fácil de você reconhecer quando está escrita realmente as palavras, né? Todas as escritas é bem tranquilo de reconhecer. Então vamos lá para Camboja. Então tá aí, nossa localização de Camboja. E basicamente, Camboja bom, esse aqui é uma escrita de Camboja. E uma coisa que é muito comum são essas letras que elas vão até mais embaixo, né? Então tem esse rabinho mais para baixo, mais para baixo. E a gente vê que aqui na Tailândia, como deu para ver no alfabeto, tem muitas bolinhas às vezes nos caracteres. Eu vou mostrar melhor mais para frente. Mas aqui não tem muito isso, né? Tem mais esses caracteres. Esse é um formato mais único e eles têm sempre essa mesma cara e sempre vão mais abaixo. Então aqui meio que essas ondinhas assim, que não tem no alfabeto tailandês. Aqui tem outro exemplo bem tranquilo de você reconhecer. É realmente bem diferente do tailandês e não vai ter realmente essa bolinha na interseção ali, na articulação de algumas letras, né? Você vai ter mais essas
essas voltinhas assim, e muitos caracteres que vão até mais embaixo. Então, enfim, basicamente essa é a minha dica. Aqui, ó, caracteres vindo mais embaixo e tudo mais, para você conseguir reconhecer a língua do Camboja em relação à língua da Tailândia. E vamos para a Tailândia agora mostrar como é que é. Então tá aí, eu peguei uma interseção aqui, e basicamente as bolinhas que eu quero dizer são essas aqui, ó. Vai ter uma bolinha aqui, tem uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Tem várias bolinhas que você consegue ver e muitos caracteres. Então, basicamente, aqui, ó, esse aqui tem uma aqui, esse aqui tem uma aqui em cima, esse aqui tem uma aqui em cima. E raramente você vai ver algo descendo muito, né? A Camboja às vezes vem coisas muito mais lá para baixo. Aqui raramente, às vezes você vai ter um sinalzinho, tipo um C cedilha, não sei, né, o que seria mais algum caractere, mas é bem raro disso acontecer, né? Como a gente pode ver aqui atrás também, no máximo é um sinalzinho, né? Nunca uma coisa mais contínua, é mais como se fosse um acento para baixo, se é que a gente pode chamar dessa maneira. Beleza, então Tailândia é dessa forma. Eu acho que esse círculozinho é bem mais tranquilo de você identificar, e realmente o maior problema é de você diferenciar o tailandês do alfabeto de Laos, que inclusive uma região da Tailândia utiliza meio que essa língua de Laos, pelo que eu percebi, só que escrito no alfabeto tailandês, né? E isso inclusive é uma coisa que dá para você perceber. Então separei outra localização aqui da Tailândia, mas que talvez você consiga perceber que é um pouco diferente disso aqui. Isso significa que você vai estar mais lá para perto de Laos, né? Então, vou mostrar aqui para vocês agora. E é justamente aqui, ó. Por exemplo, os exemplos não são tão bons, mas, por exemplo, no que a gente pode ver aqui escrito, não tem muito aquelas bolinhas, né, que eu comentei, né? É uma coisa que parece mais dura, com menos detalhes. E eu já uso essa técnica há um tempo. Geralmente quando eu consigo perceber que tem essa escrita, porque esse aqui está com uma fonte muito ruim, né? Mas aqui embaixo, por exemplo, olha só como é diferente, né? Aqui a gente vê bolinhas aqui, mas no restante muito pouco. Quando eu percebo que essa escrita é menos detalhada, eu vou perto de Laos, e isso geralmente dá certo, tá? Porque realmente agora eu fui pesquisar, né, para fazer esse vídeo, e realmente tem essa coisa do Nordeste tailandês usar esse dialeto diferente, que se aproxima muito à língua de Laos. Então, enfim, e aí foi o que eu fui ver. Por exemplo, aqui, eu acho que por ser uma coisa oficial do governo, aqui a gente já pode perceber exatamente aqueles mesmos caracteres da rodada passada, né? Rodada não, da localização passada, que são bem diferentes desses aqui, né? Então, fica aí essa dica. Eu acho que ela é válida, então vocês podem confiar nela. E vamos para Laos agora. Então tá aí, não consegui achar uma localização muito boa, né, para Laos. Mas enfim, eu vou deixar na tela também, né, esses dois alfabetos, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E basicamente é isso aqui, ó. Eu acho extremamente similar nessa primeira linha aqui do que a gente viu agora na Tailândia. Então acho que justamente por esse motivo o alfabeto é realmente bem parecido. Então tem que tomar esse cuidado. O que eu percebi, né, pelo alfabeto e por alguns caracteres, é que parece que no alfabeto de Laos os caracteres são mais ainda detalhados e são mais finos também. Tem os caracteres são diferentes, né? Se você quiser gravar exatamente você vai conseguir. Mas enfim, essa é a dica que eu tenho para esses dois países. Laos é um país que cai bem pouco, né? Você consegue geralmente descobrir por outras maneiras, pelas placas amarelas, pelo carro. Mas interessante saber também sobre a língua. E vamos lá então para um dos alfabetos que eu acho que tem gente que confunde, que tem uma dificuldade, mas talvez que não saiba mesmo, que é da Sri Lanka. Sri Lanka é um dos países mais fáceis de reconhecer por muitos motivos, e um deles é a língua. Língua única, né, já que tem pouquíssima cobertura na Índia, que pode parecer com isso aqui. Basicamente, a língua do Among Us, né, que o pessoal chama. Sempre falo isso. Por exemplo, esse caractere aqui, é o boneco do Among Us, exatamente idêntico. E tem muitos outros, né, que se assemelham. Mas enfim, é uma língua bem redondinha, bem redondinha. A gente pode ver aqui, né, tudo isso aqui é muito diferente do que eu já mostrei. É bem redondinha. Então, Sri Lanka, a língua é assim. Você vai poder confundir talvez com algumas regiões da Índia, né, já que a Índia foi adicionada recentemente. A cobertura é bem complicado e tal, mas enfim, Sri Lanka exclusivamente redondinho
caractere do Among Us, e basicamente é isso, né? Sri Lanka, nem sempre a gente vai ver tudo escrito, né, nessa língua, mas quase sempre vai ter alguma coisinha, né? Então, mesmo que tenha em inglês, vai ter também, né, no alfabeto, né, local aqui, que é basicamente isso aqui, bem redondinho, muito diferente de todos os outros, para você não confundir mais. Beleza, aqui também um dos países mais simples de você reconhecer pelo GeoGuessr, justamente pela Índia não ter aquela cobertura de qualidade como ela realmente não tem, é o Bangladesh, né, que basicamente vai ser o único país que vai ter a sua escrita com esse traço em cima. Então, se você vê esse traço em cima com essa escrita, né, diferente, é Bangladesh. Então tá aí, traço em cima. Peguei esse exemplo aqui, talvez não seja dos melhores, mas acho que deu para perceber. Aqui tem outro exemplo, esse traço contínuo na parte de cima da escrita. Então, Bangladesh, tá aí, ó, tá aí, traço, traço, traço. Então, se você lembra do traço, você vai lembrar do Bangladesh logo de cara, e basicamente é isso. Então, para ilustrar melhor um pouco do que eu falo da Índia, a Índia ela tem muitas línguas, né, enfim, ao longo do país inteiro, e a dica que eu dou se você caiu na Índia e você viu lá alguma coisa, alguma escrita, procura no mapa, pelo GeoGuessr, né, aqui eu acho que não vai dar para ver porque está tudo traduzido, mas no GeoGuessr não, você vai conseguir ver exatamente a escrita local. Qual que se assemelha mais? Você vai ver que aqui embaixo vai ter algo relativamente parecido com o Sri Lanka, e mais aqui para cima já tem outro alfabeto diferente. Mais para cá você vai ver algo parecido com o de Bangladesh, né, com um traço em cima. Então eu vou deixar na tela também aí o mapinha, para você ver mais ou menos como é essa distribuição, mas pelo GeoGuessr com certeza vai conseguir diferenciar pelo menos a região do país pela escrita que você encontrou no jogo. Então essa é a dica que eu deixo em relação à Índia, já que, enfim, a Índia é um país à parte, porque veio com essa cobertura muito diferente, que muitos mapas não acabaram por não incluir. Então, a gente faz esse caso à parte para a Índia. Para fechar, então, vou mostrar só a escrita aqui no botão, que é também única e bem fácil de reconhecer. Então, tá aqui. Basicamente, é uma das minhas escritas preferidas aqui, eu acho bem bonito. O exemplo que eu peguei não é dos melhores, mas foi o que eu consegui arranjar. Enfim, é uma escrita que eu acho que ela se assemelha mais a de Bangladesh, mas ela não tem essa tira em cima, né? Meio que é como se a linha base fosse em cima, mas ela não tem uma tira, ela é meio que a linha base em cima e os caracteres eles variam de tamanho para baixo, né? Meio que o contrário do que acontece, né, na nossa escrita. Mas basicamente é isso aí, ó. É bem simples, eu acho bonito, acho mais fino, sei lá, não sei muito bem descrever. Então por isso eu estou mostrando aqui para vocês verem como é. Aqui é escrito no botão, né? Que acho que é meio que uma inspiração ali do alfabeto tibetano e tal, que formou essa escrita, essa língua. Então tá aí para a gente fechar a Ásia. Bom, galera, vamos lá então. Muitos de vocês comentaram sobre principalmente, né, o alfabeto cirílico. E para começo de conversa, vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar o alfabeto cirílico. E vou mostrar para vocês principalmente como diferenciar a língua da Ucrânia com a língua da Rússia inicialmente. E depois a gente fala sobre alguns outros países que têm umas línguas parecidas e complicadas aqui também na Europa. Então basicamente o alfabeto cirílico vai ter na Rússia, na Ucrânia, no Quirguistão, né, para o GeoGuessr, também você vai encontrar o alfabeto cirílico, na Bulgária. E aí países que vão utilizar também o alfabeto cirílico, mas às vezes você vai encontrar coisas em outros alfabetos também. Você vai ter a Macedônia do Norte, a Sérvia, Montenegro, e basicamente são esses. Por questão de paisagem e de características dos países, os mais difíceis de diferenciar realmente é a Ucrânia e a Rússia. Então eu vou deixar aí para vocês a tela nos dois alfabetos, para vocês verem que existem caracteres exclusivos de cada alfabeto, que eu estou deixando em evidência aqui agora. E, enfim, se você vê algum desses caracteres, você vai conseguir ter certeza se você está, por exemplo, na Rússia ou na Ucrânia. Beleza? Então, não são muitos, então é legal você ter uma noção, pelo menos, de alguns deles, porque pode salvar várias vezes. Então, vou mostrar alguns exemplos práticos aqui. Beleza? Primeiro aqui, então, a gente está na Rússia. E tá aí, ó. Essa meio que esse BI, né, que na verdade é uma letra só, você só vai ver na Rússia, né? Porque
A grande diferença é que fala, pô, se você vê um I, é Ucrânia. E realmente, é isso. Se você vê a letra I, está na Ucrânia. Mas aí muita gente confunde achando que isso aqui é um I. Mas isso aqui não, isso aqui é uma letra só. Perfeito? Então, nesse caso aqui, se você vê esse BI, você vai estar na Rússia e não na Ucrânia. Então, é uma dica bem boa. Bom, e já na Ucrânia, né, é o oposto, né? A gente, por exemplo, o I sozinho, né? Aqui a gente tem a tradução, né, para o nosso alfabeto, Kharkiv, mas a gente vê aqui que tem um I, até na escrita de Kiev, né, que escreve Knib, deve se pronunciar Kiev também, imagino, não sei, mas tem esse I também com esses dois pontinhos que só tem também no alfabeto da língua ucraniana. Então, se você vê o I sozinho, tem certeza que ele está sozinho, que não é aquele outro caractere russo, você vai estar na Ucrânia com certeza, beleza? Então, é bom ficar ligado nesses dois que eu mostrei, mas também em todas as diferenças que eu mostrei anteriormente desses dois alfabetos, que vai te salvar em muitas rodadas, com certeza. Bom, galera, então agora a gente vai para eu quero mostrar algumas coisas nessas línguas aqui, e porque elas são às vezes muito parecidas. Eu vou falar as minhas observações, né, a respeito delas no final do vídeo, mas eu quero mostrar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Então, vamos começar com a República Tcheca e com a Eslováquia. Então tá aí, nesse caso aqui a gente está na Eslováquia, né, mas enfim, é muito comum, tanto na República Tcheca quanto na Eslováquia, que a gente veja, eu pelo menos, minha observação isso, muitas palavras terminando em Y, muitas mesmo. Então, por exemplo, aqui nesses cartazes aqui tem várias, se você for parar para ver. Então, tem uma aqui, tem outra aqui, tem mais uma aqui, tem aqui no site, tem aqui embaixo, tem aqui também, tem aqui Kazid. Então, geralmente quando eu vejo essa palavra terminada em Y, e principalmente esse Y, às vezes um Y acentuado, né, como é o caso aqui de algumas delas, eu imagino que você vai provavelmente estar na República Tcheca ou na Eslováquia. Às vezes pode confundir com a Polônia, que vai ter coisas parecidas também, mas República Tcheca e Eslováquia quase com certeza com esse exagero de palavras terminadas em Y dessa forma aqui como eu mostrei. Beleza, e a próxima localização é realmente na Polônia. A Polônia tem uma língua que é muito, muito fácil de você reconhecer, e muitas vezes vai ter um exagero de Ws. É o que eu observo pelo menos. Então aqui a gente tem vários, e principalmente a terminação das palavras holandesas, eu não sei se elas seguem um padrão, mas elas têm muitas que terminam das mesmas maneiras. Então, OW, OWA, OWO, aqui ó, OW, e aí enfim, tem OW de novo, WY, é muito W, e essas terminações são muito características. Inclusive, vou mostrar para vocês aí na tela um mapinha que mostra justamente a terminação dos nomes das cidades pela distribuição dela. Então, por exemplo, existe uma região da Polônia que tem mais cidades que terminam em OW do que em outras. Então, isso pode servir para você tentar guiar os seus palpites na Polônia, já que a Polônia é um país que muitas vezes é loteria. Então, você ter uma noção das terminações aí dos nomes das cidades pode ser interessante. Então, esse é o mapinha que eu estou mostrando aí para você. Enfim, espero que ajude de alguma forma. Bom, a última localização que eu tenho para mostrar aqui é na Hungria, e a Hungria ela é uma língua que eu costumo reconhecer justamente pela quantidade de acentos, o tamanho das palavras e algumas letras que eles utilizam bastante. Então, por exemplo, eu tenho muito S, muito Z, e tem muito acento, e tem palavras muito grandes. Então, enfim, aqui tem alguns exemplos do que eu estou tentando falar. Né, nessa lista aqui, por exemplo, tem palavras grandes, muito acentuadas, com muito S, muito Z. Aqui também, outros exemplos. Então, dessa forma que eu costumo reconhecer a Hungria, porque a Hungria às vezes ela vai se confundir com alguns outros países ali, que realmente você consegue não confundir, por exemplo, com a língua da República Tcheca, ou da Eslováquia, ou até mesmo da Romênia, né, e da Sérvia. Então isso é interessante saber. Acho que isso basta. Você saber que é muito acentuada, que tem palavras grandes, muito S, muito Z, acho que basta para conseguir reconhecer a Hungria em relação ali aos seus vizinhos. Então, essa é a última localização que eu queria mostrar, mas ainda vou mostrar algumas observações sobre as línguas que faltaram aqui e como eu tento pelo menos separar elas em blocos para conseguir reconhecer cada país. Bom, galera, ainda sobre esses países aqui do leste europeu, basicamente uma coisa importante saber é que a Romênia tem uma língua que é muito parecida com o latim,
Então, se você vê uma paisagem que parece o leste europeu, mas uma língua que se assemelha muito ao latim, Romênia. Beleza? Isso é importante saber. Às vezes vai aparecer com italiano. Então, fica essa dica aí, que a Romênia tem uma língua, né, que é muito, muito influenciada pelo latim. Bom, e outro bloco que eu costumo colocar junto aqui, que é Eslovênia, Croácia, Sérvia e Montenegro, principalmente, vai ter muitas palavras que utilizam o J. O J é uma letra que é bastante utilizada nessas línguas. E uma dica que eu dou para vocês se acostumarem um pouco mais é realmente vir no Google Maps e olhar para o nome das cidades, de preferência não tão traduzidas, aqui não muda muita coisa, né? Mas enfim, consegue ver que tem muita coisa que termina em ICA, Nica, Nica. Aqui tem muitas palavras com J, terminação em J. Na Croácia vai ter muito, né, Ica, Nica. Montenegro acho que também vai ter, então tem que tomar cuidado, mas o Montenegro já tem, você vai ver já um pouco mais de cirílico, então por esses motivos você vai conseguindo diferenciar. Na Sérvia também tem Nica, vai ver muito Vice também, como terminação. Então, esses países aqui, geralmente você vai precisar de usar mais dicas, né, da paisagem do que só a língua para reconhecer, porque eles realmente são bem complicados de você diferenciar muitas vezes. Então, eu separo assim em blocos e depois a gente vai catando informação de Bollard, informação de relevo, informação de clima, de tudo mais, para conseguir chegar na resposta correta. Bom, galera, para finalizar então, eu vou mostrar pouquíssimas coisas a mais aqui na Europa ainda, que são caracteres específicos de cada língua, de algumas línguas só, na verdade. Então, por exemplo, a Polônia ela tem um L cortado, que se você vê esse L cortado, só pode ser polonês e só pode ser na Polônia, você não precisa pensar nem muito mais do que isso, então é bom saber desse L cortado. E a próxima dica é sobre os países nórdicos aqui. Então tem dois caracteres aqui nos países nórdicos que você vai conseguir diferenciar, pelo menos excluir alguns deles. Um deles é aquele AE, eu não sei o nome o nome do caractere, mas eu posso até tentar achar aqui, ó. Sjælland, como vocês podem ver aqui, aquele AE junto. Você só vai encontrar isso na Noruega, na Dinamarca e na Islândia, beleza? E, bom, consequentemente com a Dinamarca, Ilhas Faro e Groenlândia também, tá? Então esse AE junto você já consegue reduzir a esses três. E outro caractere muito comum também é aquele O cortado, né? Aquele O cortado, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Aqui, por exemplo, na Noruega, Ford, com um O cortado aqui, né? Perfeito. Então, o O cortado você só vai ver na Dinamarca e na Noruega, né? Nos outros países nórdicos e, enfim, outros países, você vai ter principalmente esse O com os dois pontinhos, né? A trema, ao invés do O cortado, né? Então, o O cortado na Islândia você não vai ter, mas vai ter aquele AE na Islândia. Então, a Islândia é a única que balança de lá para cá. Beleza? Então, enfim, com isso acho que finaliza esse guia mais importante aí em relação a línguas e não inclui línguas que são mais comuns aí no nosso dia a dia. Eu acho que talvez tenha faltado alguma coisa, que os países bálticos, que às vezes dá para ajudar, até alguma coisa dos nórdicos. Enfim, vocês podem comentar aí dicas que vocês utilizam linguísticas aí para reconhecer alguns países, que vai ser muito bom para mim também, porque eu, sinceramente, nessa região aqui do mundo ainda tenho muita dificuldade de reconhecer línguas, porque o negócio é difícil. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que você, enfim, tenha aproveitado alguma coisa. Se você quiser alguma dessas localizações que eu utilizei, ou alguma das imagens que eu coloquei, se você não achar na internet, pode, enfim, me mandar uma mensagem, me pede que eu vou te enviar aí, tirar qualquer dúvida. Beleza? Se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e até. Fui!